Bom dia de novo. Agora, da maneira formal, eu quero cumprimentar a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? E convidar a igreja a abrir junto comigo a Escritura no livro do profeta Malaquias. O capítulo 1 será o texto da nossa meditação de hoje. O último livro do Antigo Testamento. Quero já agradecer o conselho, o pastor, a oportunidade de estar aqui. É uma responsabilidade muito grande, então eu já peço aos irmãos que me perdoem o nervosismo e a ansiedade, mas, amém, abrimos a Escritura, Malaquias, capítulo 1, capítulo 1, vamos ler o capítulo inteiro. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus para que nos conceda sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado o incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria isso, eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, a Tua palavra foi lida. Deus, que o Senhor possa, Deus, nos enviar o Teu Espírito Santo, para nos iluminar, ó Deus, e nos ensinar como o Senhor quer que nós vivamos à luz da Tua palavra. Em nome de Jesus aqui te pedimos. Amém. Bom, irmãos, começa aqui a minha tarefa. O pregador ele tem 3 tarefas. Dizer o que o texto diz, explicar o que isso significa, e então, à luz disso, falar como nós devemos então viver hoje. É só isso. Tirar do texto o que ele quer dizer e aplicar à nossa realidade. E para nós entendermos o que Malaquias está querendo dizer aqui, a gente precisa voltar um pouquinho nas aulas de história que a gente aprendeu lá na escola dominical e lembrar quem é Israel, o que está acontecendo aqui para Malaquias falar essas coisas. E aí nós que lembramos bem a historinha, nós lembramos de Abraão, Isaac e Jacó e essa família que foge para o Egito. E aí lá é escravizado, sai de lá com Moisés e começa a entrar e conquistar uma terra
prometida pelo Deus da aliança deles. Deus faz um pacto com eles, ele fala assim: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e aqui eu vou fazer de vocês o farol do mundo, vocês serão luz para as nações, através de Israel eu vou trazer a minha redenção para todas as nações. E aí esse povo se rebela, esse povo decide: não, a gente não quer que Deus reine sobre nós, Deus, nos dá um rei, queremos um rei. E aí o povo escolhe Saul, e é uma terrível experiência de reinado. E aí Deus fala: vocês querem um rei? Eu vou escolher o meu. E então coloca Davi no trono, só que a própria linhagem de Davi entra em decadência, peca também, se prostitui com falsos deuses. E aí Deus faz o seguinte: eu vou trazer um exílio. Eu vou trazer um castigo para vocês, porque o pecado de vocês, Israel, que devia ser o farol das nações, é muito grande. Vocês se prostituíram com deuses falsos. Então Deus envia Nabucodonosor em 587, ele invade Jerusalém, destrói o templo, e Israel fica prostrado diante das nações, que ela deveria ser a luz e o farol e a maior de todas as nações. E aí Deus promete, então, de novo, através dos profetas: eu vou restaurar Israel, eu vou trazer de volta do exílio, eu vou construir de novo o meu templo. E aí, no período de Esdras e Neemias, a gente sabe que o rei Ciro permite que os judeus comecem a retornar à Terra Santa, e ali com Zorobabel eles começam a reconstruir o templo. E aí Ageu e Zacarias ali são profetas em Israel, começam a profetizar, e o povo então começa a se alegrar. O templo é construído, Neemias volta, as muralhas são reconstruídas, e agora Jerusalém, só falta o Messias, voltamos todos do exílio, o templo está construído, Jerusalém está construído, só falta o rei se sentar no trono. E a expectativa do povo de Israel na época de Malaquias é a expectativa frustrada do povo que aguarda o Messias que não chega. E eles então julgam a promessa demorada, a promessa de Deus atrasou. Nós fizemos tudo, nós voltamos, nós estamos em Jerusalém, temos aqui o templo, temos aqui o trono, nossas muralhas para nos defender. Deus manda o nosso rei, manda o nosso Messias, e não chega o tempo, e o Messias não vem, e o povo fica cansado. Fizemos tudo isso para nada. Não interessa a Deus, porque Ele não cumpriu a parte dele da aliança. Quer saber? Não vou cumprir a minha. Não me interessa o sacrifício do altar, o Messias não veio. Vou fazer de qualquer jeito. Porque Deus não é Deus sobre as nações. Ele é só mais um. E aí o povo se corrompe. Corrompe o culto. Corrompe o sacrifício do altar. E aí o último dos profetas fora de tempo vem, Malaquias, logo depois ali de Ageu e Zacarias, e fala: sacerdotes, vocês querem mesmo que eu aceite isso que vocês estão me dando? E aí começa o nosso texto, e aqui vamos tentar explicar o que o profeta está dizendo. O texto começa: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. E, para olhos desatentos, aqui a nossa tradução não é muito boa. A sentença pronunciada pelo Senhor, na verdade, está escrito sentença pronunciada por Yahvé. Aqui é registrado o nome da aliança de Deus, aquele nome que ele se revela a Moisés no Antigo Testamento, quando na sarça Moisés pergunta: quem és tu? Que os filhos de Israel vão me perguntar, em nome de quem que eu estou indo libertá-los? Quem é você? Eu sou o que sou, Yahvé dos exércitos. É o nome do Deus da aliança, o nome particular, aquele nome que é só entre Deus e Israel. É esse Deus íntimo que vem pronunciar a sentença. E a sentença é: eu vos tenho amado. Que sentença! Deus amou Jacó. E aí Jacó é cínico. Jacó, ele é arrogante. Me amou de que jeito?
Olha a minha condição aqui, refiz tudo, refiz templo, refiz muralha. E o Senhor está onde? Como que Deus me amou? Você não era irmão de Esaú? Eu escolhi Jacó. Eu elegi Jacó. Eu me aborreci de Esaú. Olha o que eu fiz com Esaú. Eu destruí Esaú, e se ele tentar se reerguer, eu vou destruir de novo, porque ele é povo contra quem eu estou irado para sempre. Se Esaú, que eu aborreci, recebeu isso, você é o meu amor. Você receberia o exato oposto. Você seria o povo amado para sempre, o povo edificado para sempre, o povo sustentado nos meus braços, igual a criança sustenta, a mãe sustenta a criança mamando. Você seria um povo eleito, querido, a princesa dos meus olhos. Foi assim que eu te amei. E cadê a minha honra? Ele continua no versículo 6, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Eu amei você como um pai ama o filho. Cadê minha honra? Cadê o meu respeito? E aí, Jacó, o vermezinho Jacó, de novo, cínico, arrogante. Em que eu desprezei o seu nome? Desprezei nada. Não desprezei coisa nenhuma. Você ofereceu no meu altar pão imundo. Você ofereceu no meu altar o coxo, o enfermo. E ainda pergunta, no que você me profanou? No meu culto, na minha adoração. Veja só, para quem Deus está falando isso? O Senhor dos Exércitos pergunta para os sacerdotes, cadê o respeito para comigo? E aí quando a gente vai parar e ler o Antigo Testamento, a gente fala, mas esse é o Antigo Testamento. Nós não temos sacerdotes no Novo Testamento. Nós temos. A gente entender que o sistema sacrificial todo ali acabou, não significa que nós não temos um sistema sacerdotal. Aqui, Malaquias está falando especificamente para os líderes de Israel, os responsáveis pelo templo e pelo ensino da palavra. Vocês ensinaram errado. A corrupção começou de cima para baixo. A liderança de Israel foi o primeiro a abandonar o barco. Foi o primeiro a começar a aceitar sacrifícios ruins. Nos nossos tempos, a primeira responsabilidade, diáconos, presbíteros, pastores, a primeira responsabilidade é dos sacerdotes, é dos líderes espirituais que carregam o povo. Se esses homens vacilam, o povo cai atrás. A responsabilidade nos braços desses homens, nas costas deles, é tremenda. Mas veja só, nós estamos no Novo Testamento, época da igreja, nós aprendemos que, na verdade, a doutrina reformada é do sacerdócio universal de todos os santos. Então, independentemente do sucesso ou da falha dos nossos presbíteros, diáconos e pastores, cada um de nós somos sacerdotes perante Deus. Nós somos responsáveis pelo sacrifício do altar do nosso coração. E aqui Deus está exortando o povo. Vocês estão trazendo o imundo. Vocês estão trazendo o coxo. Pega isso aqui que você está trazendo para mim. Oferece para o governador. Vai fazer um churrascão e chamar a prefeita de Campo Grande? E faz a mesma coisa largada aí nas coxas que a gente faz na igreja às vezes. Será que a prefeita vai se agradar? Será que a gente vai ter um bom relacionamento com a liderança da nossa cidade? Será que ela vai ser aceitável? Veja só, o sacrifício, quando a gente entende o sacrifício do animal no fogo do altar à luz do Novo Testamento, o que esses sacerdotes estavam fazendo era oferecendo um coxo, um cego, um imundo, um manco.
E a gente vê que o Novo Testamento fala assim, aquele cordeirinho que era sacrificado, era a sombra de Cristo. Moisés repetia o sacrifício todos os dias, todos os sábados, todos os anos, porque eles entendiam que aquele sacrifício não era perfeito, aquele sacrifício não era suficiente, e aguardavam o sacrifício que seria. E o sacrifício que foi perfeito foi o sacrifício de Cristo. Todo dia eles viam Cristo, a sombra dele, imolada nos cordeiros. E o que eles estão dizendo aqui? O Cristo da aliança, aquele que paga os pecados do povo, ele é imundo. Olha o crime dos sacerdotes. Eles estavam decretando que o Filho de Deus é sujo, todos os dias, todos os cultos. É por isso que chegou um momento que Deus fala no versículo 10, tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Para de fazer isso. Para, por favor. Eu estou a ponto de vomitar com o que está acontecendo aqui dentro. Fecha esse altar. Não faz nada. É melhor não fazer nada do que fazer isso que vocês estão dizendo. Do que vocês estão praticando. Não quero mais isso de vocês, povo de Israel. Nos versículos 11 até o 14, ele vai fazer um apanhado geral. Ele vai falar, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, em todo lugar lhe é queimado incenso, trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações. Ele está falando assim, toda a criação me dá a glória devida ao meu nome, do jeito que ela foi criada para fazer. Os rios me glorificam na fluidez das suas águas. As montanhas me glorificam na força, no firmamento das suas rochas. O céu anuncia as obras das minhas mãos. Até as nações ímpias demonstram a minha justiça no castigo que eu vou trazê-las. E Israel, que eu amei, que eu escolhi entre as nações, me profanam, dizendo que fazendo o meu altar se tornar imundo. E ainda falam, que canseira, chega de Deus, pelo amor de Baal, vamos fazer outra coisa. Cansei. A sentença, maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Maldito seja aquele que pode oferecer algo a Deus, e oferece menos, e oferece errado. Se é isso que o texto diz, como nós vivemos então? Nós vivemos da maneira exatamente oposta ao que está escrito aqui. Nós não trazemos sacrifícios ao altar, nós não sacrificamos animais, mas aquilo que nós entregamos a Deus, ao invés de trazer o coxo, nós trazemos o sadio. Ao invés de trazer o cego, nós trazemos o perfeito. E isso significa que nós precisamos conhecer e utilizar os meios de graça que Deus disponibilizou para a igreja. Meios de graça são ferramentas, instrumentos que servem um objetivo. Se eu precisar pregar um prego, eu vou pegar um martelo e vou pregar. Eu não vou pegar uma chave de fenda para tentar pregar um martelo. É a ferramenta errada para o serviço errado. Os meios de graça são as ferramentas corretas para que nós ofereçamos a Deus aquilo que é devido ao nome dEle. A leitura da palavra, a oração e o que é derivado da palavra, a aplicação dos sacramentos, são os meios através do qual nós vamos adorar a Deus corretamente. Veja só. Os sacramentos, eles são a palavra dramatizada. Se nós lemos a palavra e ela entra nos nossos ouvidos, enquanto nós participamos das ordenanças de Deus, todos os nossos outros sentidos são trazidos também à participação da palavra. No batismo, a nossa visão vê a purificação do sangue representada pela purificação da água.
A salvação é vista, ela é sentida pela nossa pele, enquanto a água escorre sobre da nossa cabeça para o nosso corpo. Nós sentimos o gelado e nós entendemos que então, do mesmo modo que a água escorre sobre nós, o sangue de Cristo escorreu. E agora, através desse ato, nós somos unidos a Cristo. Nós somos sepultados com Ele no batismo. Nós nos batizamos de Cristo e somos revestidos dele. Na ceia, nós dividimos o pão, bebemos o vinho, e aí agora o nosso olfato sente aquele cheiro de vinho e suco e participa disso. O sacrifício do sangue é lembrado pelo meu nariz. Enquanto eu como o pão, o sacrifício do corpo moído é lembrado nas minhas papilas gustativas. Eu me envolvo, eu me alimento do ritual sacrificial de Cristo. Isso não faz sentido fora da palavra. Isso não faz sentido fora da Escritura. Nós, enquanto igreja, para oferecermos sacrifício aceitável, nós precisamos conhecer a palavra. Oséias 6. O meu povo perece porque falta conhecimento. O meu povo não me conhece. Eles não entendem que eu os amei de maneira eletiva desde antes da fundação do mundo. Não entendem que esse amor envolve um sustento perfeito do começo até o fim. E aí ficam enfadados no meu serviço, ficam cansados, julgam a minha promessa tardia, acham que o Messias demora e servem de maneira ruim, a ponto de Deus falar: fecha a porta, não faz isso não, fecha a porta desse templo. Meus irmãos, que Deus não fale isso da nossa igreja. Que Deus não fale da IPBA, fecha o portão, não deixa nem entrar no estacionamento. Porque o que acontece ali, não quero. Não tem nada a ver, porque esse povo me honra com os lábios, mas o seu louvor está longe do coração. Que Deus nos livre dessa sentença de Yahvé. Que Deus nos livre, nos dando amor pela sua palavra, vontade de estarmos cada vez mais reunidos em comunidade, reunidos ao redor desse livro, para estudá-lo, para aprender mais dele, para que a partir dele então, entendendo dele, possamos viver ele. A palavra que vira vida e gera a vida. Que nós, enquanto igreja, nós nos comprometamos com as nossas responsabilidades de oferecer para Deus aquilo que é devido, a glória que é devida ao seu nome. Não ofereçamos sacrifício coxo ou enfermo. Ofereçamos, meus irmãos, de todo o coração, o sacrifício perfeito, não das nossas mãos, não das nossas mãos, porque tudo que nós temos é imperfeição, mas da disposição do nosso coração, do nosso amor pela palavra e pelo Deus da palavra. Que seja sempre a disposição do meu coração, servir à igreja, glorificar a Deus. Amém? Presbítero, por favor. Palavras duras, mas palavras verdadeiras. O que frutifica uma palavra dessa é exatamente de acordo com a sua atitude diante de uma palavra dessa. Depois de tudo isso que foi explicado e dito aqui, existem duas consequências possíveis: a maldição, o peso da mão de Deus
sobre aqueles que continuam arrogantemente a prestar a Ele um culto segundo o seu próprio querer, ou as bênçãos incontáveis sobre aqueles que de forma humilde reconhecem que o único jeito de cultuar a Deus, o único jeito de se chegar a Deus é do jeito dele, é do jeito que Ele decretou, é do jeito que Ele quer. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele manda e as coisas acontecem, Ele decreta e as coisas são executadas, Ele ama e nós somos amados. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por esta manhã, nós te louvamos pela tua palavra exposta aqui. Nós rogamos, ó Deus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para nos ensinar como te adorar, como te agradecer, como te amar, como te reverenciar, Senhor, em cada uma das nossas escolhas, em cada uma das nossas atitudes. Que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia na bênção araônica, está lá em Números 6, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números. Números 6, verso 24, é isso? Vamos ler juntos do verso 22, né? Eu lerei o verso 22 e 23, e aí a igreja continua lendo comigo do verso 24 até o verso 27. Números, capítulo 6, do verso 22 ao 27. Eu inicio. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-ei juntos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que seja assim, meus queridos, para a honra e glória de Deus, que este punhado do povo de Israel aqui presente seja abençoado. Amém? Nós encerramos o nosso culto, voltamos às 9h40 para a escola dominical. Eu só queria lembrar aos irmãos que na próxima semana nós teremos a nossa conferência missionária. Quem estará conosco é o pastor Sérgio Paulo. O pastor Sérgio Paulo, ele foi presidente da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Eu não sei se deu 20 anos, se não deu, chegou perto. Então, é um homem que conhece a atitude da Igreja Presbiteriana do Brasil no mundo todo. Conhece os missionários do mundo todo, os problemas. Ele deixou de ser presidente este ano agora, ele já queria ter deixado há um bom tempo, e o Supremo Concílio pedia que ele continuasse, mas agora já por saúde e questões familiares, e o ultimato da esposa, ele resolveu dar uma paradinha, mas continua enfronhado. Então é certo que ele tem muito a trazer para nós, para a nossa edificação. E no mesmo tempo, no sábado, será no sábado à noite, domingo de manhã e domingo por ocasião do culto à noite. Durante esses 3 tempos, nós também teremos a conferência missionária das crianças, certo? Nos 3 tempos, vem gente de fora para fazer isso e cuidar das nossas crianças. Tá bom, meus queridos? Vamos tomar uma água, dar um bom dia mais caloroso a quem está perto da gente, e a gente volta aqui 9h40.